Bom, entendeu? nosso assunto ainda é política, agora a gente vem aqui para o Brasil para falar do encontro do Milei, né, que teve esse encontro, essa pauta conservadora em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ele foi acompanhado no palco, a gente tem foto aí, né, acompanhado no palco por Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Aí Javier Milei chamou o Bolsonaro de presidente, né, disse que Bolsonaro é vítima de uma perseguição judicial no país e, aspas, que a liberdade de expressão está questionada em grandes potências mundiais. O presidente argentino também usou um discurso para criticar o que chamou de governos socialistas dos últimos 20 anos na América Latina e disse que o único interesse é o poder pelo poder. Quer dizer, o povo está ali, né, no cantinho, não está como protagonista, o poder é o poder. E aí citou Cuba, Nicarágua, Venezuela, e que o mundo hoje ainda é bom. Aí a gente fala dessa questão dessa ditadura e democracia. Agora, ele anunciou Bolsonaro também, anunciou ele como presidente e falou dessa perseguição, possivelmente se referindo ao indiciamento da Polícia Federal sobre essa questão das joias sauditas, certamente por isso. Né? Certamente por isso, por muitas outras coisas, né? Quer dizer, é evidente que a situação dá de normalidade, é evidente. Aquilo que existia antes na diplomacia, os presidentes, os reis, eram muitos diplomatas. Eles tinham aquilo que a gente chama de rituais do poder. Né? Você vê que isso acabou. Não tem essa coisa, eu vou ao Brasil e eu não vou falar mal do presidente brasileiro. É a primeira visita dele ao Brasil depois de eleito e sequer encontrou com Lula. Está nem aí para o Lula. Não Lula tá não aí. existe. Não reconhece o Lula como presidente. Não reconhece. Ele reconhece o Jair Bolsonaro como presidente. Evidentemente que, para a nossa geração, né, a gente está com um choque, né? Assim, a gente conheceu uma outra história. Isso não existe, fica horrorizado. Assim, o presidente da Argentina afrontando o presidente brasileiro. Hoje a realidade é outra. Eu tenho lado. Meu lado aqui no Brasil é Jair Bolsonaro. Ele está sendo perseguido e eu estou dizendo isso com a qualidade de presidente da Argentina. Agora, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você não mexe com Jair Bolsonaro, porque ele tem proteção no mundo inteiro. A direita está com ele, Trump está com ele, Milei está com ele, essa coisa toda. E uma troca mútua de farpas, né? Ao mesmo tempo que o Lula dialoga com Cuba, Nicarágua, Venezuela, o Milei também, a Argentina, se diz dialogando com o ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, são blocos diferentes. Você faz a representação, a política é representação. Você olha assim, Cuba, Venezuela, Nicarágua. Aí olha assim, o que tem na Argentina? Aí você compara. Aí você diz assim, puxa, esse cara é muito melhor do que isso aqui. Milei fez uma campanha muito inteligente, né? Que ele está levando a ferro e fogo. E muito agressiva. Muito agressiva. Muito agressiva. Se não fosse agressiva, não ganharia. Agora, por que Balneário Camboriú se forma como um centro de conservadorismo? É porque né? Porque é um centro de conservadorismo. Mas sempre foi? Não, sempre foi não. Essa divisão começou no Brasil a partir dessa segunda eleição, essa segunda disputa eleitoral em 2022, que foi a grande disputa. Porque quando você pega e vê o seguinte, se você analisar a derrota do Jair Bolsonaro, você vai ver como é que ela se deu. Né? Independente da interferência do Supremo, independente de tudo isso. Em 2018, o Lula não era candidato e se fez representar pelo Haddad. O Haddad, na Bahia, fez mais de 70% dos votos. Bolsonaro ficou em 20 e poucos por cento dos votos. Quando você vem para a eleição agora, a Bahia repete isso. Quando você calcula a diferença de votos na Bahia entre Lula e Bolsonaro, essa diferença é maior do que a diferença nacional. Ou seja, Bolsonaro perdeu a eleição na Bahia. Ele não perdeu a eleição em outro lugar. Ele perdeu a eleição nessa. Essa diferença deu a eleição ao Lula. Então, isso rachou o país em dois. Você tem o Nordeste, o Norte e o Nordeste, de um lado, contando ali com a presença do Lula. O Sul, o Sudeste, partiu todo para o lado do Bolsonaro. Isso está se repetindo. Santa Catarina é a maior força que ele tem. E é onde ele pode disputar bem esse espaço, porque ele não precisa discutir com quem ele está apoiando ou não. E o Nordeste continua apoiando o Lula da mesma força? Muito pouco, muito. Está perdendo energia. O que mudou no cenário?
brasileiro. Ele não entrega o que ele prometeu, entendeu? Há uma angústia muito grande. Primeiro que o nordestino não é o nordestino do Lula do primeiro governo. O Nordeste hoje tem muita força econômica, tem produto interno bruto forte. A gente estava falando agora há pouco de Ciro Nogueira, Sim. Tá? Que fez parte do governo do Bolsonaro, foi chefe da Casa Civil. Uhum. Então você tem posições muito interessantes nesse quadro. Então o Nordeste começa a desidratar com relação a isso. Inclusive a Bahia? Inclusive a Bahia. Inclusive a Bahia. Ela começa também, por quê? Porque os problemas estão se acumulando. Não há quem consiga atender um povo o tempo todo com o dinheiro do Estado. O povo quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Isso a gente aprende fazendo campanha e fazendo eleição. Né? Por que o político deixa para fazer tudo na reta final? Se ele fizer antes, o cara não lembra. Entendeu? Então, é um jogo político, é assim. Então, ele guarda. No Rio de Janeiro, a gente conheceu a figura do César Maia. César Maia não governava 2 anos. Ele governava na eleição. Eduardo Paes pegou a mania. Não governa antes, ele governa na eleição. Porque é quando o povo está de olho. Afiliado político de César Maia, inclusive, aprendeu direito. No Rio tem o mesmo corpo político desde 82.